Pronto, voltaram, né? Voltar a apresentar. Aqui. Bom, essa seria a segunda proposta. Indo para frente. Bom, como que seria a operacionalização dessas três alterações? Então, vaga de visitante, vaga de zelador para frente e realocação da vaga do bloco A. Então, a gente ia fazer o planejamento das remarcações das vagas, né? Então, ter material, saber quanto tempo levaria, porque a gente precisaria renumerar as vagas, em geral, mais o final, o número final, em alguns momentos só a dezena, mas em geral só a unidade. A gente teria que fazer a realização do sorteio usando um mapa de vagas com numerações novas e antigas, para as pessoas saberem o que elas estão, em que vaga elas estão interessadas. Alteração das vagas, da marcação das vagas, feita pela equipe de manutenção, e o início da utilização das novas vagas. E aí a gente vem com o sorteio das vagas, né? Então, o sorteio das vagas, ele começaria com uma autoidentificação da unidade que possui morador com restrição de mobilidade, com foco na equidade para acessar a vaga. Eu vou destrinchar isso ao longo, tá? Haveria, primeiro ele se auto-identifica. Então, olha, eu uso uma cadeira de rodas, eu gostaria de ficar com uma vaga mais próxima de onde eu consigo desembarcar melhor, né? Aí é dada a prioridade de escolha para a unidade que tem morador com restrição de mobilidade. Aí ele vai lá dentro do mapa e fala, olha, essa aqui, ela parece melhor para mim, eu consigo sair melhor do carro. Depois a gente faz identificação de interesse por vagas específicas. E aí a gente faz o sorteio com mais de das vagas que tem mais de uma unidade interessada. Então, destrinchando, por que eu falei lá que vai ser uma autoidentificação? Porque a gente não vai ter perícia para fazer isso, né? A gente tem que ver a diferença do que é igualdade, equidade e privilégio. Então, na igualdade todo mundo tem a sua vaga igual, todo mundo tem uma vaga. É o primeiro quadrinho ali, né? No caso aí, o objetivo é o quê? Assistir o jogo que está acontecendo lá. Só que mesmo todo mundo recebendo um caixotinho lá na entrada, um tá vendo, sem precisar usar caixote, poderia estar sem usar o caixote, e o pequenininho, ele não consegue assistir o jogo, porque um caixote é insuficiente para ele. Isso é o conceito de igualdade, né? Todo mundo tem uma coisa igual. Oxi. Isso aqui entrou sem eu pedir. Pronto. Na equidade, a gente vai pensar na ação. A ação, eu consegui usar a minha vaga bem. A ação aí, eu consegui assistir o jogo. Então, para assistir o jogo, quem é mais alto não precisa de caixote. Quem tem uma estatura mediana precisa de um caixote. E quem tem uma estatura baixa precisa de 2 caixotes. Porque qual é o objetivo? O objetivo não é ter um caixote. O objetivo é conseguir assistir o jogo. Mas a gente também tem situações onde existe privilégio, onde pessoas que não precisariam têm uma série de situações, porque esse cara aqui, mesmo sem precisar, sem caixote, ele conseguiria assistir o jogo, enquanto essa pessoa aqui está até no buraco cavado. Então, não existe função nisso. Só 2 pessoas estão assistindo o jogo. Cadê a terceira pessoa para assistir o jogo junto? Então, essa é a diferença de igualdade, equidade e privilégio. E a ideia aqui com foco na equidade, tá? Aqui, por exemplo, o foco na equidade é devido à funcionalidade do morador e não é do CID, né? Então, eu ter um CID, por exemplo, eu tenho uma carta especial, por causa que eu fiz uma cirurgia de câncer de mama, existe um risco de eu ter linfedema no braço, então é melhor que eu use um carro automático, né? Eu acabei nunca nem precisando usar essa carta especial, né? Mas ela não me dá restrição de mobilidade.
entende? Então, embora eu possa ter um laudo que diga que eu tenho direito à vaga acessível, eu não tenho questão de funcionalidade em relação a me movimentar com as pernas. Eu não preciso de uma vaga especial. Então, se a gente pega o mesmo CID, né, um CID de AVC, I69, se eu não me engano, I69. Então, eu tenho um laudo que eu tive um AVC, o outro também teve um laudo que teve AVC, o outro teve um laudo que teve AVC, mas cada AVC fez uma lesão diferente e as pessoas têm funcionalidades diferentes. Tem gente que vai andar muito bem, tem gente que vai ficar com uma dificuldade só na mão, tem gente que não vai andar nada, vai precisar usar a cadeira de rodas para se locomover. Então, não é por CID, é por funcionalidade, né? Por que que eu disse que a gente não vai ter como fazer uma perícia nas pessoas, né? Primeiro, porque todo mundo vai se olhar no rosto, todo mundo vai ver qual é a situação, né? E segundo, não tem ninguém aqui capacitado para fazer tipo de perícia. Mesmo assim, no da reabilitação, por exemplo, isso não me capacita para fazer esse tipo de coisa. Então, o que eu penso, as pessoas vão se autoindicar, né? Todo mundo vai estar na mesma sala, a pessoa vai dizer, né? E a gente conhece as pessoas, a gente sabe quem é que precisa, né? Então, tudo isso tem que ser muito claro para a gente ter equidade, porque a equidade, nesse caso, para o mocinho ali que está com cadeira de rodas, já não é mais um caixote, nem dois, nem três, é uma rampa. Então, a gente tem que achar soluções para essa situação. E aí, qual que é o contexto social das limitações funcionais? Né? E aí eu falando no chat. Então, o contexto social das limitações funcionais é o seguinte: a gente está entrando num envelhecimento mais acelerado da população, né? E a gente sabe que o envelhecimento ele cursa junto com o aumento de limitações funcionais, por perda de força muscular, por artrite, por artrose, né? Às vezes pelo próprio AVC. Então, pessoas mais velhas costumam ter, né, uma prevalência de mais deficiências do que pessoas mais novas, né? A gente tem um outro contexto que é de lesão encefálica congênita ou adquirida. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, teve um traumatismo craniano, levou à restrição de mobilidade. Pessoa com AVE, AVC que eu já falei. Paralisia cerebral, a criança nasceu com uma lesão no cérebro e ela usa uma cadeira de rodas. E às vezes para o pai colocar ela no carro, ele precisa abrir a porta, precisa abrir mais a porta. Ele precisa pegar a criança que está com 4, 5, 6 anos no colo e colocar dentro do carro, né? Então, outra situação são as lesões medulares, né? Ou congênitas ou adquiridas, né? Então, a mielomeningocele é uma lesão congênita. A criança nasce sem conseguir mexer as pernas. Ela vai usar a cadeirinha de rodas para isso. Pessoas que sofreram paraplegia ou até tetraplegia, tive, né, pacientes com tetraplegia que dirigiu o próprio carro, né? Ele jogava na seleção brasileira de rugby, né? Ele tem funcionalidade? Tem. Ele é muito ativo? É. Mas ainda assim ele precisa de um espaço maior para poder desembarcar do carro com a cadeira de rodas. Ele vai ter que puxar a cadeira de rodas do banco, colocar no lado, ele vai ter que abrir a cadeira de rodas, a porta tem que estar toda aberta para ele poder sair do banco, do carro para a cadeira. Né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Né? As lesões encefálicas podem acontecer com qualquer pessoa. Lesões ortopédicas, temporárias ou definitivas. Né? Tem gente que vai ter uma fixação do joelho, não consegue dobrar o joelho para entrar e sair do carro, ele precisa de um pouco mais de espaço. Gente que passa por cirurgia, né? Cirurgia de ligamento de joelho, também às vezes vai precisar de um tempo para recuperar a cirurgia, e isso pode causar uma lesão temporária. Então, esse é o contexto social das limitações funcionais. Se a gente ver as coisas só pelo CID ou só pela idade, a gente pode estar não abarcando as necessidades de outras pessoas, né? É uma proposta, tá? Essa aqui, ó, é a pirâmide etária da população brasileira, do IBGE, isso de 2017. Então, aqui em 1980, a base da pirâmide eram crianças, jovens, adolescentes, jovens. Quando chega aqui nos 35, 39 anos,
já começava a mortalidade das pessoas. E aí você tinha menos pessoas nessa idade, oh meu Deus, você tinha menos pessoas nessa idade e muito menos população aqui entre os 65, 75 e mais de 80 anos. Em 2017, isso aqui mudou. A gente tem uma proporção mais parecida aqui, de adultos quase virando idosos, com crianças e adolescentes. E a previsão para 2060 é mais idosos do que crianças. Então, isso significa que a gente não pode perder isso de vista, porque se a gente fizer sorteio de vagas somente por idade, idosos, saudáveis, que não têm dificuldade de locomoção, a gente pode encausar em privilégio, né? Porque, por que existe o direito das pessoas 60 a mais? Porque antigamente, quando isso foi instituído, a gente estava nessa pirâmide aqui dos anos 80, né? E essas pessoas, elas tinham mais fragilidade. Hoje, ó, em 2017, você tem mais pessoas sobrevivendo, né? A gente tem mais informação sobre saúde, mais informação para poder manter a saúde dos músculos, né? E aqui muito mais, né? Para chegar nessa idade aqui, as pessoas estão vivendo melhor, né? Então a gente tem que pensar que isso também vai acontecer aqui no Nova Paisagem. E aí, por conta disso, a reflexão que eu faço é vagas fixas ou rodiziada a cada 2 anos. Né? Se eu tenho vaga fixa, eu não consigo contemplar essas mudanças funcionais que acontecem de surpresa na vida, e nem nas que virão devido às mudanças populacionais. O rodízio dá essa possibilidade. Né? Então, hoje, eu estou com 40 anos, estou com 48 anos. Eu falo, ai, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse meu CID, porque vai que lá na frente eu preciso. Aí eu vou, pum, consigo uma vaga ali na frente do bloco. Mas eu preciso dela hoje. Mas por que que eu acabei usando isso? Porque eu tentei me precaver, eu tentei me proteger. Porque se eu escolher uma vaga agora, vai que ela fica para a vida inteira e depois mais para frente eu precisar e eu abrir mão, né? Se você tem uma vaga rodiziada a cada 2 anos, a gente permite que essas situações elas possam ser contempladas, né? As vagas fixas, elas não contemplam vendas e aluguéis de unidade, que podem ter moradores com restrição de mobilidade. O rodízio já dá essa possibilidade. Então, hoje eu estou aqui, esse apartamento é meu, eu comprei. Aí, daqui 3 anos eu resolvo vender. A minha vaga fica lá não sei aonde, porque para mim não fazia diferença. Mas aí eu vou ver com uma pessoa que tem uma mãe que é acamada e que precisa sair de casa para fazer as consultas. Ela não consegue usar a vaga, né? Se a gente muda, se a gente vende nosso apartamento, o outro morador ele fica vendido, né? Se a gente aluga o apartamento para uma pessoa que tem restrição de mobilidade, essa pessoa também não consegue usar a vaga, né? E aí a questão é assim, a decisão para a vaga fixa, ela deve valer antes do novo sorteio, para evitar enviesamento de votos. Então, se eu acredito que o melhor é vaga fixa, tem que ser a vaga fixa independente de onde seja a minha vaga. Então, eu não posso escolher pela vaga que eu tenho hoje, porque isso é enviesado. Assim como quem pode estar pedindo pelo sorteio, está pedindo porque está numa vaga que não quer ficar, não quer continuar lá, né? Então, isso é enviesado. Então, se a gente for fazer uma proposta de vaga fixa ou vaga rodiziada, tem que ser uma proposta antes da gente fazer a escolha. E aí, eu acho que muitas pessoas não vão ter essa mesma tranquilidade de querer vaga fixa. Porque eu não sei que vaga vai ser fixada para mim, né? Então, enquanto eu estou na minha vaga boa, eu quero que seja fixa. Mas se eu não sei qual vai ser minha vaga, será que eu quero vaga fixa? E se eu ficar prejudicado, né? Então, se a gente for fazer uma votação de vaga fixa ou vaga por sorteio a cada 2 anos, vai ser antes do próximo sorteio, né? Porque aí as pessoas vão ter claro do porquê que elas estão votando, né? E as pessoas vão ter claro dos riscos que elas estão correndo, né? A vaga rodiziada, ela é mais justa, no sentido de contemplar mudanças na capacidade funcional das pessoas. Só por isso, tá? O sorteio de vagas. Então, qual seria o procedimento? Né? A gente faria... Eu não vou ler o chat agora, tá, gente? Daqui a pouco eu lá. O sorteio de vagas.
Autoidentificação de unidade que possui morador com restrição de locomoção, com foco na equidade, tá? Aí, essa pessoa, deixa eu ver, essa pessoa, ela vai fazer o primeiro, ela vai escolher a vaga dela, depois as outras pessoas mostram interesse e a gente faz sorteio. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Então, aqui eu tenho 12 vagas e 12 moradores, tá? Esse morador número 5, ele tem uma restrição de mobilidade e ele pediu prioridade, tá? Então, se ele pediu prioridade, ele vai ser o primeiro que vai escolher. Então, ele escolheu lá uma vaga perto da porta da torre, tá? E essa vaga já fica fixa para ele. Já ficou fixa para ele. Depois que ficou fixa, já ficou verdinha, vem a fase 2. Primeira rodada de manifestação livre de interesse pela vaga, né? Então, o 1, o 8 e o 12 quiseram aquela vaga ali também perto da torre. O 3 e o 9 quiseram a segunda. O 7 e o 11 quiseram perto ali da primeira que foi escolhida. O 6, o 4 e 10, eles escolheram uma vaga que não está muito concorrida, digamos assim. E aí, o que aconteceria? Vagas que tem um único morador interessado, ela já fica fixa. Porque ninguém está disputando aquela vaga com ele, já fica fixa. Quais são as vagas que vão para sorteio? As que têm mais de um interessado. Então, vagas com interesse único já ficam automaticamente escolhidas. Vagas com múltiplos interessados serão sorteadas entre eles, né? Unidade sem representante, por exemplo, o 2. O 2, ele não está aqui na reunião, ele ficou sozinho aqui. Ele não está na reunião. Unidades sem representantes ficam com as vagas remanescentes ao final, definidas por sorteio na presença dos moradores presentes. Então, vamos lá. A vaga ali do 1, 8 e 12, ela vai ser sorteada. Um vai ficar com a vaga. Outros dois vão ter que escolher outro interesse. A mesma coisa no 3 e 9, a mesma coisa no 7 e 11. Então, como que fica? O 8 ganhou, o 3 ganhou, o 7 ganhou. Aí o 9 escolheu uma vaga sem nenhuma outra pessoa interessada. O 11 também escolheu uma vaga sem nenhuma outra interessada. Então, eles já ficam com essas vagas e 1 e 12 volta para sorteio. Um deles vai ficar com essa vaga e o outro vai poder escolher entre as duas que estão vagas. Aí sorteou, o 12 ficou com a vaga, o 1 escolheu aquela ali, pronto. A gente finaliza o sorteio, né? E aí, a vaga remanescente, nesse caso, só tem um apartamento e uma vaga, então o apartamento 2 ficou com aquela vaga lá, tá? Se tiver mais de 2 remanescentes, 3 remanescentes, 3 vagas, aí a gente faz um sorteio na presença de quem estiver na sala, para que isso seja bastante transparente, tá? Qual que é a justificativa desse sistema, né? Ela permite que diversos interesses sejam atendidos e as incoerências sejam evitadas. Por exemplo, o que eu ouvi muito no grupo. E aí pessoa que não está no sorteio fica com vaga boa e pessoa que está no sorteio fica com vaga ruim. Por quê? Porque a gente fez um sorteio daquele jeito quadradinho. Vamos sortear o primeiro apartamento. Essa vaga, quem vai ficar com essa vaga? Vai ficar o apartamento 10. O apartamento 10 nem está lá, nem está se importando com vaga, né? Ele nem se importa e aí ele ficou com a vaga boa, né? Por isso que eu ouço essas histórias de pessoas que ficaram muito bravas no sorteio, né? De que foi uma situação um pouco tensa, né? Então, a gente tenta evitar essas incoerências. Então, primeiro, tem pessoas que não se importam na localização da vaga, só quer uma vaga. Para ele, tanto faz, tanto fez, né? Tem pessoas que querem ter a chance de ter uma vaga que considera melhor para si. Ok, ela tem esse direito de querer ter a chance, né? Tem pessoas que não querem passar pelo ambiente hostil de um sorteio. A pessoa fala, eu não quero dor de cabeça. Dá qualquer vaga para mim, eu não quero nem naquele lugar. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero ver briga. Tem pessoas assim. Tem pessoas que elas são cordatas umas com as outras, elas vão entrar num acordo. Elas estão lá, todo mundo lá, fala assim, com essa vaga, mas você vai ficar com essa? Tá. Então vamos ficar aqui, ó, a gente fica uma do lado da outra, não sei o que, não sei o que lá, e pronto, já se resolve ali no meio da conversa, na hora que elas vão mostrar o interesse.
E quem não estiver presente não vai ter possibilidade de reverter o resultado, né? A gente contempla todo tipo de de vontades a respeito disso. Quem quiser disputar a vaga boa, né, digamos assim, disputa, né? Quem não quer e já quer se ver livre disso, se não tem mais ninguém querendo a mesma vaga que ela, ok. O que acontece com esse sistema? Dá a chance das pessoas permanecerem na mesma vaga. Se eu tenho muitas pessoas permanecendo na mesma vaga, né? Falar, eu quero continuar com a minha vaga. Eu escolhi aquela vaga. Ninguém mais se manifestou, ninguém mais manifestou interesse pela minha vaga. Ótimo, ela já fica comigo, né? Eu já não preciso passar pelo sorteio. E quem quiser mudar de vaga, entra na disputa no sorteio, né? O que mais falta antes desse sorteio, né? Identificar os locais de carga e descarga para entrega de imóveis ou mudanças, né? Por quê? A unidade que escolher a vaga próxima a essas áreas, que são as próximas dos blocos, a pessoa tem que estar ciente de que ela pode ficar bloqueada por alguns momentos enquanto o procedimento acontece. Em casos de mudança, que são mais demoradas, a gente cria um sistema da unidade ser informada com antecedência, porque aí ela decide se quer tirar o carro ou não. Ou deixar lá e falar, quer saber? Não vou fazer tal coisa na rua hoje, não. Depois que o caminhão sair, eu saio, né? Então, as pessoas que ficam ali, perto daquele espaço, chamado espaço de recuo, que fica perto da entrada das torres, ela tem que estar ciente de que ali é vaga de carga e descarga, né? Eu não vou tirar uma TV do meu carro na minha vaga, né? Na verdade, eu vou ter, porque no apartamento não tem recuo. Mas quem está no A, por exemplo, e está com vaga perto do muro, não vai trazer uma TV de dentro do carro, lá de perto do muro. Ele vai parar de ir ali perto, ele vai abrir o carro, vai tirar a TV, ele vai levar ali no apartamento dele e depois ele vai guardar o carro. A gente sabe que isso vai acontecer. Então, a gente precisa achar uma forma que isso aconteça em ordem, né? Com as pessoas estando cientes, né? Outro dia eu cheguei, que nem eu falei, né? Aqui o CID, ele não tem esse recuo na frente da torre, que a torre tá as portas estão para dentro. E aí eu cheguei na minha vaga, tinha uma moto de entrega de água. Eu vou fazer escarcéu por causa disso? Onde que o cara vai parar com a moto? A vaga estava livre, ele parou lá e eu fiquei esperando, lá no cantinho. Lógico que ele ia só fazer a entrega. Aí, na hora que ele desceu, ele pegou a vaga, ainda pediu desculpa para mim. Eu disse: não tem problema. E eu guardei o carro. Então, a gente vai ter que saber que essas coisas vão acontecer, tá? Então, a gente marcando isso no mapa, quem disputar as vagas próximas às torres sabe que isso é uma possibilidade. Outra coisa aqui que falta, né? Identificar os locais de carga e descarga nos salões de festa ou uso de carro a serviço do condomínio, que são aquelas benditas duas vagas e meia que fica ali à esquerda, mas elas não são demarcadas, né? Então, a gente demarcaria essas vagas e a gente começa a fixar que aquela vaga é de carga e descarga, identificação e tudo mais, né? E porque evita o quê? Por exemplo, eu fiz uma festa, foi no Natal, né? Eu participei no Natal de uma vizinha que estava com a mãe cadeirante, a mãe e a tia cadeirante. Aí a pessoa veio trazer a vizinha, ela parou naquelas vagas que ficam próximas da entrada ali, né? E aí eu já desesperada, falei, meu Deus, eu tô aqui, se acontecer algum problema, vai ficar horrível. Aí o que eu fiz? Eu fiquei do lado do carro e falei, olha, deixa o pisca-alerta ligado, vai desembarcar lá, deixa o pisca-alerta ligado. Por quê? Porque se o pisca-alerta está ligado, é uma sinalização para quem está chegando na vaga saber que a pessoa está ali por pouco tempo, né? Se tivesse essa demarcação ali na esquerda, ele não precisaria usar uma vaga de morador, ele pararia direto lá. Para a gente é muito fácil dizer, aquelas vagas ali à esquerda. Eu sei do que eu estou falando. Mas para o meu visitante, ele não sabe do que eu estou falando. Então, se eu faço essa marcação, fica mais fácil, tá? Então, e a unidade que escolher a vaga próxima a essas áreas também sabe, né?
que pode acontecer. E aí, outro tipo de solução, o uso de credencial, tá? Identificação dos carros de moradores. Vocês estão vendo a minha câmera? Vocês estão me vendo, por exemplo? Abre o microfone para falar para mim. Sim. Ó, esse aqui é um crachá que eu encontrei na minha caixa de correspondência. O meu apartamento, ele foi da Tecnisa até outubro de 2023. Antes disso, nenhum apartamento tinha morado ali. Nenhum morador tinha morado. Esse apartamento ele ficou preso por uma questão judicial entre o antigo proprietário e a Tecnisa. Então, quando eu me mudei, esse crachá ainda estava na minha caixinha, tá? Esse crachá mostra qual que é meu apartamento, né? E aí, baseado nisso, por exemplo, onde eu morava, eu tinha um crachá também que mostrava meu apartamento. Só que lá, as vagas eram indeterminadas, né? Então, eu só posso entrar no condomínio com crachá. Se eu vou pegar o carro do meu pai, por exemplo, meu carro está arrumando, meu pai emprestou o dele, o que eu faço? Antes de deixar o carro na, 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 na mecânica, eu tiro o meu crachá do carro, porque eu vou usar o crachá no carro do meu pai. Então, lá funciona dessa forma. Então, lá o carro também tem tag, o meu carro tem tag. Aí eu vou com o carro do meu pai e não tem tag, mas eu vou mostrar e falo, olha, tô com o carro emprestado. Eu mostro isso pro porteiro e ele sabe que eu sou morador. E aí, pensando nisso, a proposta é esse uso de credencial. Mas esse uso de credencial, ele não vai informar o seu apartamento, mas ele vai informar a sua vaga. E ele vai informar a placa do seu carro. Então, o meu carro, por exemplo, que é da placa ABC 0A83, ele pode usar somente a vaga 560. Se eu tiver na vaga 555, o meu crachá vai estar mostrando que eu estou na vaga errada. Então, isso é rápido para o funcionário identificar se o carro parou numa vaga errada, né? E já aconteceram, não foi uma nem duas vezes, né, de carros ali perto do muro, às vezes tem uma sequência de vagas vazias e a pessoa se confunde para na vaga do lado, porque ela perdeu a referência, né? E aí depois a pessoa chega para estacionar na vaga dela, não tem vaga dela, porque tem um carro ali do lado, que é o carro do vizinho. E até a gente descobrir, porque a gente tem que ficar pegando, mandando mensagem lá para a portaria para eles passarem o cadastro, é muito moroso. Então, é um processo que ele vai dar falha, muita falha, e ele está dando falha. E não tem como ele dar certo, porque ele é moroso, né? Se a gente tem a credencial, né? Então, eu sei que se eu tiver com essa credencial aqui, o funcionário, ele já consegue ver se a placa é a minha mesmo, por exemplo, né? Se eu estou na vaga certa. Aí, por que eu coloquei aqueles pontos de exclamação sobre empréstimo de vaga, né? Porque se eu quiser emprestar ou alugar minha vaga, a minha credencial, ela pode ser usada do outro lado, né? Então, aqui tem as orientações de como que eu tenho que proceder para emprestar minha vaga, né? E essa aqui, ele só pode usar 560, né? Então, eu consigo garantir, eu consigo ter mais mecanismos para garantir que o carro está na vaga certa, né? Pode dar errado? Pode. Mas eu acho que essas travas ajudam a gente a saber se está na vaga certa. Então, a minha vizinha aqui falou assim, Kelly, seu carro tá na oficina, né? Você me empresta a sua vaga? Eu falo, empresto. Aí eu empresto meu crachá para ela. Porque ela vai colocar desse lado e vai mostrar que eu estou ciente, porque eu emprestei meu crachá para ela. Eu estou ciente que ela está usando a minha vaga, entende? Então, essa situação de gente usando vaga, né, indiscriminadamente, dando problema, ela tende a diminuir. A gente tem 10 minutos de reunião. Depois a gente abre outro link, se for o caso, tá? Bom, tem uma outra situação também, que é facilitar a entrada de controle através da credencial. Então, por exemplo, teve uma situação que até apareceu no grupo, que eu até falei, gente, vocês não podem brigar com o funcionário, ele está fazendo o trabalho dele. Aí o morador veio perguntar para mim, Kelly,
é a minha sombra, que ela sempre vem buscar minha filha, ela vem de tal dia, ela vem buscar minha filha e ela só pega ou devolve. E às vezes, se ela está com a criança no carro, como que ela vai parar lá no recuo para deixar a criança sozinha? Ou às vezes nem tem vaga ali naquelas vagas de vaga rápida, ela vai ter que deixar o carro lá na avenida, descer lá na portaria, fazer todo o procedimento. E aí eu fiquei pensando. Falei, vamos fazer um teste então. Então o teste foi fazer. Ai, perdão, gente. O teste foi fazer uma vaga, um crachá autorizado para embarque e desembarque. A credencial deve ser mostrada ao funcionário para abertura do portão e mantida no painel do carro durante a permanência. Quando? Terças e quintas-feiras, às 15, oh meu Deus, às 15 e às 20 horas. Esse é o horário que ela vem. Então, esse carro, ele está autorizado a entrar com a credencial somente nesses dias e nesse horário. Aí aparece a placa do carro e aparece qual é o apartamento de referência, né? Se ela quiser no domingo vir aqui, ela não pode entrar com essa credencial, porque aqui está autorizado terça e quinta-feira. Aí ela vai ter que parar na vaga rápida, se identificar, ver se tem vaga de visitante, aí depois ela entra, tá? Então, isso está funcionando, né? Eu estou em contato com os moradores, eles disseram que está funcionando. Tem uma outra situação que é da professora de Pilates, que tem uma moradora que cedeu uma vaga para ela, que não tem carro. Então, elas também têm uma dessa, autorizado, de terça e quinta-feira, às 7 horas, e está escrito qual é a vaga que ela pode usar, né? E o apartamento, eu coloquei o meu, o apartamento é de referência meu. Porque se acontecer alguma coisa com esse carro, eles vão me chamar, que é a minha responsabilidade. Embora a moradora tenha emprestado a vaga, mas quem autorizou fui eu, né? Diferente do outro caso, que é desse caso aqui, que dá para colocar o apartamento mesmo, né? Então, isso já evita transtornos lá na portaria, né? Outra solução que a gente procura, atualização de cadastro. A identificação pela credencial traz a necessidade de atualização de cadastro dos carros e motos, onde as seguintes situações serão resolvidas de uma só vez. Por exemplo, quando eu vim aqui, era uma outra pessoa que trabalhava, quando eu vim morar, era uma outra pessoa que trabalhava na administração, ela deu a tag na minha mão. Ela deu a tag na minha mão, deu duas tags. Uma para o meu carro, outra para a moto do meu marido. E se eu usasse essa tag para um carro de visitante? Aconteceu. A gente tem tags em carros de visitante. Então, hoje mesmo no grupo já mandaram aqui, ó, apartamento não sei qual carro. Ele é visitante, está com tag. Por quê? Você vai lá, pega uma segunda tag, entrega na mão, né? E aí você não confere o carro. Hoje não. O Wellington, ele instala. Ele que coloca. E deveria ter sido assim desde o começo. E já acho que já era assim, mas se perdeu esse processo. Ele vai lá e coloca o tag, porque ele vai confirmar se o carro é aquele mesmo. E eu já vi morador entrando, dizendo assim, ah, mas ele não pode me dar tag, né? Ele tem que colocar. Eu falei assim, e eu estava lá por acaso, ele falou assim, ele mesmo tem que colocar. A gente precisa garantir que seja o carro certo, né? Porque tem tags em carro de visitante. Tags em carros que foram excluídos da unidade, mas a tag continua funcionando, né? Esse caso que eu disse, que a pessoa estava usando reiteradamente a vaga de um vizinho, esse morador estava com dois carros. Quando você puxava no sistema, aparecia só um. E aí a gente só foi sacar o que estava acontecendo depois, porque eu pedi para ficar de olho naquele carro. Quando o carro saiu, acusou o carro. Ele estava cadastrado com tag, mas ele estava desatrelado de um apartamento. Então, esse cara estava usando, ó, duas vagas há um tempão, né? Então, a gente precisa fazer uma atualização desse cadastro, porque tem muita coisa que não está funcionando direito e a gente precisa resolver, né? A gente teria que fazer uma atualização anual? Sim, porque as pessoas mudam, as pessoas trocam de carro, às vezes esquece de lá avisar, né? Então, todo ano teria uma ficha que as pessoas mostram ali o que está atualizado no apartamento, a gente bate com o sistema, e aí, anualmente, a gente dá uma outra credencial dessa com uma outra cara. Ou com um ano, 2025, depois 2026, para ficar claro que essa tag aqui já não vale mais. A gente precisa garantir que isso aqui não fique indefinidamente na mão de algumas pessoas que podem usar para entrar no condomínio sem deverem usar,
né? Então, a gente pode fazer uma atualização disso. Então, elas seriam renovadas anualmente. Às vezes a pessoa perde, sei lá, esqueci, caiu na rua. Aí a gente fala assim, algum engraçadinho vai vir, vai pegar e vai usar. Não, a gente teria o controle e a gente não teria que estariam bloqueadas, por exemplo, né? E a última questão que eu queria passar, bem rápido, é a questão da acessibilidade no C e no D. Essa é uma questão... Ai, como é que eu faço? É uma questão que eu vou mostrar aqui com foto, tá? A primeira coisa é que, assim, o C e o D... Vou mostrar aqui no programa. O C e o D, eles têm essa configuração aqui, ó. Todas as portas dos prédios, em geral, elas estão próximas. O H nem tanto, ele também dá para a praça, mas ele ainda não está tão longe. Mas o C e o D, ele não tem espaço nenhum de emergência, de recuo, vaga rápida, seja o que for. O H ainda tem aqui dos lados, né? Mas o C e o D não. As portas estão aqui. Então, o que acontece? Deixa eu aumentar aqui, perdão. O que acontece, por exemplo, quando eu tenho... Quando eu tenho uma mudança, por exemplo, o caminhão, ele tem que ficar parado aqui. Cairo. Oi. Desculpa te atrapalhar. É que alguém está com o microfone ligado e está atrapalhando. Era só para pedir para desativar o microfone. Deixa eu ver quem é que está com o microfone ativado. Deixa eu ver, tem mais gente. Pronto, gente. Melhorou? Melhorou? Sim, Bom, obrigada. Imagina. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui é um lugar onde a pessoa vai conseguir ter um espaço para poder descarregar alguma coisa. Ou aqui, ó. Mas a gente tem vaga nesses lugares. O que às vezes acontece? Caminhão grande teria que parar aqui. Essa aqui seria uma demarcação de vaga de caminhão, por exemplo. Se o caminhão vai descarregar no D, a porta traseira dele fica aqui e ele precisa usar esse espaço aqui, ó. Aí ele vai precisar usar, perdão, ele vai ter que usar esse espaço aqui, opa, ele vai ter que usar esse espaço aqui entre 164 e 163, tá? Porque aqui que tá calçado, tá? A mesma coisa no C, aí a porta fica aqui, só que tem carro aqui. Quando eu fui fazer a minha mudança, a gente teve que pedir lá, na época para a Juliana, descobrir quem eram esses moradores, para a gente avisar que a gente ia fazer a mudança, por exemplo. Então, essas vagas aqui, elas precisam estar cientes disso, né? Então, oi. A tela não está sendo compartilhada. Misericórdia. Desculpa, gente. Mas só agora. Desculpa. Aqui, ó. Aqui. Compartilhou? Falta um minuto, gente. Essa aqui é a vaga do caminhão, tá? Eu vou mandar um outro link para vocês, tá bom? Porque já vai acabar esse aqui. A gente está nos finalmente, tá? Depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver esse chat aqui, nesse 1 minuto. Deixa eu ver aqui. Cada torre com seu bolsão. Continua cada torre com seu bolsão. As vagas lá fora deveriam ser pintadas para melhor visualização. E depois da liberação e preenchimento das informações para o visitante. Também acho, mesmo porque quem usa elas são os funcionários da Padrão, moradores de domingo, deixa o dia inteiro lá. Lá no Flex o pessoal respeita essa vaga. Fica com essas vagas não disputadas por 2 anos, certo? Certo, por 2 anos. Se entre todos os moradores